Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História para as turmas do 8º ano A. A nossa aula de hoje, pessoal, vai tratar sobre as rebeliões na América Ibérica. O conteúdo dessa aula de hoje está nas páginas 50 até 52 do livro didático, tá ok? Pessoal, a gente vai falar muito sobre rebeliões, sobre as revoltas que deram dentro da América Ibérica. É o seguinte, o domínio europeu sobre os territórios americanos submeteu as colônias às condições impostas pelas metrópoles, ou seja, aqueles grandes centros urbanos. Na América Ibérica, esse poder era exercido por Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, a gente viu ano passado que foram o quê? Um dos principais colonizadores da expansão marítima europeia. Os dois primeiros, aliás. No entanto, ao longo de mais de 3 séculos de colonização, rebeliões organizadas por diferentes grupos da sociedade colonial, que eram os indígenas, africanos, comerciantes e colonos, ou seja, esse pessoal estava cansado de viver da forma como eles viviam e articularam rebeliões para tentar derrubar as metrópoles e derrubar os impérios que dominavam eles. Durante essas revoltas, pessoal, houve muita resistência, mas também muita revolta. Tinha resistência, tinha revolta. E no final do século XVIII, à medida que a economia colonial se diversificava, a metrópole fortalecia seu poder. E as rebeliões começaram a ser mais agressivas. Por quê? Pessoal, quem tinha condições nas metrópoles eram aqueles senhores, aquelas pessoas que tinham bons padrões de vida, os ricos, os brancos. Então o quê? Enquanto a economia ia crescendo, essas pessoas iam enricando mais. E quem trabalhavam para essas pessoas? Indígenas, colonos, africanos, escravos. Essas pessoas não recebiam nada em troca, recebiam só às vezes o que comer e muito pouco. Então essas pessoas foram vendo que enquanto os brancos se beneficiavam, iam ficando mais ricos, aquelas pessoas estavam morrendo de trabalhar. Por isso se cansaram e foram formando rebeliões para tentar derrubar o poder da metrópole. Muitos europeus, pessoal, nesse momento chegavam à América com ideias que questionavam o antigo regime. Qual é esse antigo regime, meus alunos? É o regime adotado por Portugal e Espanha na sua forma de colonizar. Os europeus que foram influenciados pelas ideias dos iluministas que a gente estudou no período passado, nas aulas passadas, nos mostram o quanto as ideias dos iluministas contribuíram para o quê? A que muitos povos conseguissem sair da escravidão. Aí, pessoal, está a linha do tempo das rebeliões que aconteceram na América Ibérica. A primeira, pessoal, e a que a gente vai estudar na aula de hoje, foi em 1684, que foi a Revolta dos Beckman. Em 1707 a 1709, acontece a Guerra dos Emboabas. De 1710 a 1711, Guerra dos Mascates. 1720, Revolta de Filipe dos Santos. 1780, Rebelião de Tupac Amaru. 1781, Movimento Comuneiro. 1789, Conjuração Mineira. 1798, Conjuração Baiana. Essas foram as rebeliões que aconteceram durante a América Ibérica. Vejam, foram ao todo 8 rebeliões, pessoal. 8 rebeliões. Vejam como os povos ao longo do tempo foram querendo lutar pelos seus direitos, vendo que as suas condições de vida eram desiguais e eles acreditavam que sairiam do domínio desses povos. Então, dessas 8 rebeliões, a gente começa falando na aula de hoje sobre Revolta dos Beckman. Aí está uma imagem que retrata um pouco o que foi a Revolta dos Beckman, pessoal. Aí está um monte de pessoas se espalhando, se dividindo e tentando derrubar o poder da metrópole. Essa revolta de Beckman acontece em 1684. Então vamos entender um pouquinho o que foi ela. No século 17, pessoal, perdão, aí tá VX, mas é século 17, tá ok? O X teve um erro de digitação, perdão. A economia na capitania do Maranhão era pobre, dependendo principalmente da exploração das drogas do sertão e da pequena lavoura. Em 1682, para aumentar a lucratividade da colônia, a coroa portuguesa criou a Companhia do Comércio do Maranhão, ou seja,
A coroa portuguesa, pessoal, queria o quê? Extrair mais recursos da terra, queria obter mais lucro da colônia, porque ela viu que a colônia tinha esse potencial e fez o quê? Criou a Companhia do Comércio do Maranhão para vigiar a forma como a colônia aumentava a sua lucratividade. A companhia, pessoal, vendia seus produtos a preços muito altos e pagava um valor baixíssimo pelos artigos dos povos colonos. Liderados por Jorge Sampaio e pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, expulsaram de lá a companhia e os jesuítas que se opuseram à escravidão dos indígenas. Olha como era interessante, pessoal. A Companhia do Comércio do Maranhão pegava o produto e vendia muito caro, por um preço muito caro, e obtinha um lucro muito enorme. Aí quando ela obtinha o lucro, o que ela pagava? Os colonos pagavam um preço baixo, pagavam um valor tão baixo que os colonos foram vendo que ao longo do tempo eles não estavam conseguindo lucrar nada e nem ter uma melhoria na qualidade de vida. Então, os colonos que foram liderados por Jorge Sampaio e pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, disseram: vamos expulsar essa companhia e esse jesuíta aí, que quer que a gente seja escravo. Então, vejam como esses três líderes são importantes para que tenha uma noção de democracia, que as pessoas consigam trabalhar e ganhar uma quantia que seja necessária à sua sobrevivência e que com isso consigam evoluir seu padrão de vida. Um dos líderes do movimento, pessoal, olha, esse movimento de expulsão da Companhia do Comércio do Maranhão também trouxe preocupações, ou seja, pontos negativos. Por quê? Um dos líderes do movimento, o Thomas Beckman, pessoal, foi a Lisboa e acabou sendo preso lá. E os outros da revolta, pessoal, foram enforcados, ou seja, o irmão dele e o outro foram enforcados. Thomas, pessoal, foi deportado lá de Lisboa para a Companhia de Pernambuco e a Companhia de Comércio do Maranhão foi quase extinta. Por quê? A Companhia do Comércio do Maranhão foi vamos dizer assim, a cereja do bolo para começar as revoltas durante a América Ibérica. Primeira revolta dos Beckman. Agora, meus alunos, vocês vão fazer uma leitura leve, suave, calma, tranquila. Vão fichar as partes importantes das páginas 50 até 52 e vão responder a atividade que eu disponibilizei no conteúdo que vocês receberam da apostila, tá ok? Mas eu também irei postar essa atividade, as fotos dela no grupo, tá certo? Então, muito obrigado por você ter assistido essa aula. Fiquem em casa e fiquem com Deus. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!